live com elas, ela tá no ponto. Olá, tudo Ah, bom? tudo bem, graças a Deus. Então, prazer estar com vocês aqui nessa noite, também com Sara. Espero que seja um tempo extremamente precioso. Eu queria que você pudesse se apresentar logo mais, mas eu queria, nesse momento, de certa forma, também falar, né, de por que a gente está mudando o conteúdo desse Instagram. Esse Instagram era um Instagram que eu usava pessoal, para desenvolvimento pessoal, e Deus tem me direcionado, de certa forma, para poder falar, né, sobre esse conteúdo, porque eu e minha esposa estamos nesse processo também, né, e como a gente está nesse processo, a gente viu que muita coisa poderia ser ajudada, né? Já tem muita coisa boa, graças a Deus, mas também a gente poderia colaborar. E aí eu fiquei pensando, poxa, seria extremamente importante que a gente pudesse se engajar nesse projeto. E que bom, é um privilégio, viu, Sara, estar com você nessa primeira live dessa migração no nosso canal, porque você, de certa forma, tem vivido, né, essa vida intencional em favor do direito do órfão, dos protegidos, das pessoas, né, que necessitam de uma intervenção de Deus, de famílias estruturadas. E, de verdade, um privilégio. Muito obrigado. A gente está fazendo o que a gente teve vontade de fazer, gerando conteúdo para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo tão rico e também ter a oportunidade de poder estar sendo trabalhado por Deus como a gente está sendo para adotar e fazer com que muitas crianças, adolescentes possam encontrar uma família segura. Eu queria que você pudesse se apresentar, que pudesse ficar à vontade nesse tempo, depois a gente vai ter algumas perguntas. Queria que fosse algo extremamente informal. As pessoas que me seguem sabem que eu sempre fui muito informal, mas que você pudesse estar aí bem leve, bem tranquila e pudesse estar agregando todo o seu conhecimento para a gente. Então, você pode se Tá, apresentar, Sara? eu acho que eu só vou apagar essa luz aqui, que eu acho que está atrapalhando. Me dá só um Certo, minutinho certo, aqui. certo. Gente, vocês que estão vendo aí, vocês podem compartilhar já para que mais pessoas possam estar acessando. Tem pessoas que estão assustadas com a diferença do conteúdo, mas a gente sabe que vai ser bom também, tá bom? Então, Deison, em primeiro lugar, eu quero dizer que é uma grande alegria, um prazer estar aqui com você. Parabéns a você por essa iniciativa, né, de estar gerando conteúdo sobre a realidade dos órfãos, dos vulneráveis, sobre adoção, esse assunto que é tão rico para o nosso Pai Celestial, né? Tanto é que ele resolveu fazer de nós parte da sua família, fez de nós filhos por meio da adoção, né? De tão especial Uhum, que isso é para Deus. E para mim é uma grande uhum, alegria, viu, poder estar aqui com você hoje, com todos aqueles que estão nos assistindo agora, que vão nos assistir depois, conversando sobre esse uhum, tema que também nos é tão precioso. O meu nome é Sara Vargas, eu sou casada com o Rodrigo há 20, nós vamos fazer 24 anos de casado agora, mês que vem, e uhum, somos pais de 4 filhos. O Lucas, que tem 21, a Jéssica, que tem 17, e Kelly e Kathleen, que são gêmeas, também tem 17 anos. E a gente brinca que em casa a gente fala que os 4 são adotados, porque os 4 foram gerados no nosso coração, né? E a gente entende que todo uhum, filho, ele precisa ser adotado. Mesmo quando ele cresce no seio da família biológica, ele realmente precisa ser adotado, porque é esse espírito de adoção que faz de nós verdadeiramente família. Família presente, família cheia de afeto, de amor, família que vence as crises, as lutas aí de forma mais adequada, mais funcional, né? Eu, uhum, então, as 3 meninas vieram pelos caminhos da adoção. A Jéssica, uhum, ela nasceu na nossa história quando ela estava quase completando 4 anos. E a Kelly e a Kathleen são gêmeas, chegaram com 5 anos e meio. E foi justamente pela nossa história, né,
que a gente foi vendo o quanto que a adoção ela tem os seus caminhos peculiares. A gente tem uma ideia a respeito de adoção, todos nós temos uma ideia de como que vai ser. Quando nós já tínhamos desejo de adotar, desde quando nós éramos namorados ou noivos, não lembro, acho que namorados ainda. Então, sempre quisemos ter filhos biológicos e filhos por adoção. Depois, ao longo da nossa história, nós fomos tendo alguns históricos de abortos espontâneos, né? E em alguns deles, em 2 deles, eu já estava completando 6 meses de gestação. Então, foi um período bem doloroso para a gente, né? Porque nós queríamos muito ser pais. E o Lucas, ele é fruto de um milagre de Deus na nossa vida. Na verdade, eu falo que nós temos 4 milagres aqui em casa, porque realmente os 4 vêm de uma história de milagre, de sobrevivência, enfim. E então, depois a gente descobre, né, que o Lucas era um milagre com atestado médico. Mas quando, por fim, a gente tem o último aborto, que foi depois do Lucas, e aí, enfim, os médicos descobriram o que era que estava causando aquela incompatibilidade entre o Rodrigo e eu. Então, havia um tratamento que podia ser feito, como todos esses tratamentos, era um tratamento bem caro, a gente não tinha condições financeiras na época de arcar com eles, mas na época o meu sogro ainda falou, não, eu vou ajudar vocês, eu vou pagar o tratamento. Mas aí, naquele momento, parecia que não era esse o caminho. Meu coração não estava mais em paz. E ficar, assim, incomodada com a minha inquietação, né? Até que eu fui falar com o Rodrigo. Eu falei, Rodrigo, parece que não é isso. Lembra daquele nosso sonho antigo de adotarmos e tal? Será que não chegou a hora? E a gente estava para sair de férias. Ele falou, não, vamos sair então de férias e a gente vai orar e vamos pedir para que Deus nos mostre, né, o que ele tem para nós. A gente queria discernir os tempos e as épocas. Nós não tínhamos dúvidas de que Deus tinha filhos por adoção. A gente só queria entender se tinha realmente chegado o momento, se era aquilo mesmo. E foi incrível, sabe, Davidson? Sabe quando você abre a Bíblia assim, do nada, você abre em qualquer lugar e tá falando lá do cuidado com o órfão, com a viúva e tal. Aí nisso, outro dia, você abre assim aleatoriamente, nós não somos fazer isso, mas a gente orando, tava, abria em qualquer lugar e falava de novo do órfão, e trazia histórias de Moisés e de Jesus com José e tal. A gente falou, meu Deus, mas a Bíblia fala muito do órfão, né? Fala muito de adoção. E aí nisso a gente saía na rua e tinha um outdoor falando de adoção. A gente parava no semáforo, o carro na nossa frente estava com adesivo de adoção. Aí a gente começou a rir, a gente falou, não tem lógica, nós nunca ouvimos falar tanto de adoção, né? Então a gente ficou super em paz. O Lucas naquela época estava com 3 anos e começamos a falar com ele, então, a respeito desse nosso desejo, né? De termos um filho por adoção. E o Lucas tinha dois dos melhores amigos dele, eram filhos por adoção. E aí a gente mencionou isso, né? A gente falou, um filho por adoção é que nem o Jeff e a Camila, né? E ele falou, eu quero ter um irmãozinho que nem o Jeff e a Camila. Então, o próximo ponto, a gente começou a orar a respeito disso. O próximo ponto era conversar com a nossa família. E como na maioria dos casos, tinha pessoas na nossa família que estavam super abertos, que falaram, nossa, que legal e tal. Tinham outras que tinham receio, que achavam que a gente estava louco, que esse caminho era muito perigoso. Então, assim, nossa história não foi nesse ponto diferente da maioria dos casais ou das pessoas que desejam adotar. Só que depois, Davidson, o processo jurídico que a gente enfrentou, o nosso processo ele foi meio fora da curva. Nós conhecemos, e fora da curva, assim, no sentido de difícil. Nós conhecemos a Kelly e a Kathleen, elas estavam numa instituição e conhecemos, assim, por um acaso, né? Não existem acasos, por uma providência de Deus, mas não tinha nada programado. A gente foi deixar um documento em São Paulo, justamente para essa família que era muito nossa amiga, que tinha esses 2 filhos adotivos. Tinha saído a adoção dos 2 meninos. E eles pediram, como a gente estava indo para São Paulo, se a gente podia levar a cópia da sentença para o amigo. A gente falou, claro. Aí, como a gente ia lá, a gente falou, a gente pode conhecer. Naquela época era diferente, ainda não era como hoje, né? Que já tem a nova lei da adoção, que existe hoje o Sistema Nacional de Adoção, né? Naquela época, não. A gente era habilitado e mandava a nossa certidão de habilitação para um monte de comarca que era para aumentar as chances, né? Não era como é hoje.
E aí eles falaram, claro, pode vir. E era um abrigo que tinha cerca de 60, acho que se não me engano, 64 crianças. E então nós conhecemos, é um frei católico, uma pessoa fantástica, um homem de Deus que teve a visão daquele lugar e que tem dado a vida dele por aquelas crianças e aqueles adolescentes. Ele mesmo se tornou pai adotivo. E aí ele mostrava aquilo tudo com tanta paixão e tal. E nisso nós conhecemos a Kelly e a Kathleen. Na época elas estavam com 1 ano e 1 mês e elas tinham um diagnóstico de saúde que não era nada favorável. Eram gêmeas, né? Naquela época o perfil dos adotantes era bem mais restrito do que é hoje em dia. Hoje as meninas já estão com 17 anos, né? Então vocês podem fazer os cálculos aí. Isso há 16 anos atrás. E assim, até então nós queríamos adotar uma criança. Só que meu coração bateu diferente pela Kelly e pela Kathleen. E o do Rodrigo também, sem não saber que o outro tinha se interessado pelas mesmas crianças, né? Quando nós entramos, então, com o pedido, né, porque estava em fase conclusiva do processo de restituição do poder familiar. Nesse meio tempo, as meninas mudaram, a família biológica delas mudou. E foi para o outro lado da cidade de São Paulo. Então, com isso, o processo teve que ser transferido. E nós entramos no estágio de convivência, com autorização judicial, tudo direitinho. Só que só para esse processo chegar lá, ele levou 6 meses. E aí, quando chega lá, o juiz resolve começar tudo de novo, tudo do zero. Resolve começar um novo estudo psicossocial da família e tal. E com isso, esse processo ele levou quase 2 anos. Nós comemoramos o aniversário de 2 anos das meninas e tal. Quando elas já estavam com 2 anos e meio, houve uma audiência de instrução e julgamento. Nós fomos chamados a participar dessa audiência. E naquele dia, o juiz, apesar da situação ser bem controversa, ele resolve aproximar a família biológica, que nunca tinha visitado, nunca tinha ido lá, nunca tinha ligado para saber como que as meninas estavam, resolve abrir visitas para eles. E esse foi o pior de todos os abortos, sabe? E então, naquele dia, a gente decide, então, nem houve um pedido, uma solicitação judicial, mas a gente entendeu que as meninas não tinham como conviver com 2 pais e com 2 mães. A gente falou, a gente precisa se afastar. E foi muito doído, foi muito choro e tal. Por fim, quando elas são com 4 anos e meio já, eles ganham a guarda delas. Elas ficaram por 4 meses com essa família. E, por fim, a genitora atravessou a cidade de São Paulo, de um lado a outro, de uma ponta a outra, literalmente, e abandonou as meninas numa construção à noite. Então, a história das nossas filhas, como a história da maioria das crianças que chegam para adoção, não é nada fácil, nada bonita, né? Assim, no seu começo, tem muitas dores. Só que nesse meio tempo, elas têm a mesma idade, né? As 3, elas têm só 18 dias de diferença. Quando elas estavam com quase 4 anos, nos ligam de uma cidade aqui na volta, dizendo que tinha chegado a nossa vez na fila. E aí a gente vai, eu vou, conheço a Jéssica, o Rodrigo estava fazendo um curso até do Instituto Haggai, que é o Instituto Cristão de Liderança, né? Estava lá nos Estados Unidos. E por fim ele fala assim, não, bem, quando a gente está grávida, a gente não precisa ver a criança, a gente não sabe se é menino ou menina, né? Nós estávamos grávidos e Deus mandou a nossa filha. E aí chegou a Jéssica, né? Então, a nossa história. Então, isso a gente entendeu, que Deus tinha um propósito para que a Jéssica fosse nossa filha naquele momento, né? Mas depois, então, quando a gente sabe dessa questão das meninas, né? Eu literalmente adoeci. Eu falei, meu Deus, e agora? O que vai acontecer com as meninas? O que vai ser disso, né? Isso foi em dezembro. Em abril, eles entraram em contato e perguntaram se a gente ainda tinha interesse nas meninas. O Rodrigo ficou até bravo. Ele falou, como assim? Nós sempre amamos as meninas como filhas. Só que eu não estou disposta a expor minha família a um processo tão longo, doloroso, a menos que vocês me digam que agora realmente vocês querem resolver essa história. E a assistente social falou, não, agora a gente precisa resolver essa história. E perguntou se tinham como nós íamos os 4 para São Paulo na semana seguinte, para uma conversa e tal. E aí o Rodrigo falou, não, tudo bem, nós vamos. E aí foi mais rápido. E foi incrível ver que depois de tanto tempo sem ver as meninas, rapidamente, assim, elas começaram a brincar, interagir com a gente, como elas não faziam com ninguém. Elas eram bem, assim, bem na delas, não eram muito dadas, né? Só que quando elas chegam,
elas chegam com muitas marcas dessa história toda, né? E aí a gente começa a enfrentar muito mais dificuldades para a formação de vínculos, na questão dos comportamentos e tal. E uma coisa a gente sempre teve certeza, sabe, Davidson, que todas essas dores, elas eram tanto dos abortos quanto do processo judicial, depois as dores do começo da convivência com Kelly e Kathleen e tal. A gente entendia que essas dores não eram só nossas. Era como se Deus estivesse permitindo que a gente vivesse um processo que ele estava gerando algo que não era só para nossa casa, né? Que a gente não entendia o que era. Uhum. E eu me lembro muito, muito bem quando eu perdi o último bebê, que foi muito doloroso também. E eu entrei assim num processo depressivo naquela época, não foi fácil. Eu estava com um início de síndrome do pânico. E uma noite, eu que sempre fui uma pessoa tão cheia de vida, de alegria, ministra de louvor na igreja e tal, né? E eu já estava quase um mês, assim, doente, bem mal mesmo. E aí meu marido falou, não, eu não consigo mais. Já era quase 11 horas da noite, ele falou, não consigo mais te ver desse jeito nessa cama. Eu estava tão mal que eu não tinha força nem para tomar banho sozinha. O Rodrigo precisava me ajudar a lavar cabelo e tal, porque eu estava fraca fisicamente devido ao quadro que eu estava emocional, né, assim. E aí ele ligou para o Paulo Júnior e para a Lana, os nossos pastores, né? E ele disse, Júnior, eu posso ir com a Sara, eu não aguento mais ver a Sara desse jeito. Eles falaram, claro, pode ir. E eles foram orar com a gente e tal, e naquele momento, sabe, Davidson, como fruto de uma palavra de Deus mesmo, de uma revelação de Deus naquele dia. No final, o Júnior e a Lana viram pra gente, eles falam assim, olha, eu conheço muito bem vocês, a gente conhece muito bem vocês, a gente conhece o coração de vocês, o compromisso que vocês têm com Deus, com o reino de Deus. E se a gente estivesse passando pelo mesmo caminho que vocês estão passando, talvez a gente estivesse com os mesmos questionamentos, com as mesmas dúvidas. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Se daqui a 10 anos vocês olharem para trás e tudo que vocês virem forem 3 bebês mortos, realmente vocês viveram 3 abortos. Mas se daqui a 10 anos vocês olharem para trás e vocês conseguirem contemplar toda a vida, toda a ferramenta que Deus gerou através desses processos, será que realmente vocês viveram 3 abortos? E aquilo foi, assim, um sopro muito forte de Deus sobre a nossa vida. E ali começou meu processo de cura. Houve outras coisas, não dá tempo de eu contar tudo aqui hoje. Mas o fato é, Deison, que depois de 10 anos exatos, nós estávamos inaugurando a Ponte de Amor aqui em Uberlândia. A gente entendeu que é o grupo de apoio à adoção, né? Que é um ministério que Deus colocou na nossa mão. Que Deus plantou esse sonho, exatos 10 anos. E aí a gente chorava de perceber, né, quando caiu a ficha, a gente falou, puxa, Deus é o Deus da história mesmo, né? Ele é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele é o Deus que ele começa e ele termina, ele é aquele que deixa que a dor nos sobrevenha, mas ele é aquele que vem e nos sara dessa dor, né? E então hoje, assim, nós somos uma família que tem estado esses anos todos aí muito engajados nessa causa de fazer com que, colaborar para que toda criança e adolescente viva numa família, né, que cuida, que ama, que protege, que potencializa. Ajudamos já quase 3 mil famílias a se prepararem para a adoção, e temos abençoado, ajudado no pós-adoção, a inúmeras famílias também. E, finalmente, Deus acabou me colocando na presidência da ANGAAD, que é a Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção, né? Trabalhando aí com uma rede gigante no Brasil, em parceria com o Poder Judiciário, Legislativo, Executivo. E tem sido, assim, uma alegria, sabe, poder servir ao Senhor dessa forma, porque isso é uma missão na nossa casa, isso é um ministério que Deus tem colocado na nossa vida. Por isso eu tenho tanta alegria de estar aqui hoje conversando contigo, viu, meu irmão, a respeito desse assunto. Me desculpa que eu me alonguei ao contar a minha história. Como a gente tinha conversado, esse primeiro contato, né, com você é de extrema importância, até pela representatividade que você tem, né, dentro do que você falou, na presidência do ANGAAD e tudo. Mas, sobretudo, porque é uma história extremamente forte. E das coisas que você falou, a que mais me chamou a atenção, claro que todas, mas assim, sabe aquela que saltou assim, foi essa questão de não é só para minha casa. E eu penso que termina sendo a realidade. Por isso que, de certa forma, não sei se você notou enquanto você estava falando, era uma coisa extremamente dolorosa, mas eu até dei um absurdo de riso aqui, mas não
por falta de empatia, mas principalmente porque é justamente o entendimento que a gente tem tido também. A gente tem passado por algumas dores nesse processo, por algumas situações, e de certa forma, isso foi muito confortador, e penso que também para as pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir, também serve de muito exemplo, né? Você falou também de outra questão, que eu penso que é bem pertinente com algumas perguntas que algumas pessoas mandaram, né? A gente pediu para que algumas pessoas mandassem tudo, e algumas pessoas questionaram, né, sobre a questão do tempo. Você estava falando dessa situação do tempo, e é impressionante porque nesse processo, especificamente, quando a gente fala da adoção necessária, né, que antes, pelo menos algumas pessoas que eu conversava antes, elas falavam adoção tardia, né, como eu tinha dito para você, eu ainda estou entrando nesse processo e termina que é muito bom porque eu sei que essas pessoas que me acompanham aqui no canal também devem estar da mesma forma, pelo menos a grande maioria. Então, a minha dúvida termina sendo a dúvida dessas pessoas também. E aí, o que acontece? Para mim, realmente também, eu tinha esse preconceito, um conceito pré-estabelecido de que era muito demorado, então eu não iria nem tentar por causa disso. Mas no processo, só para que você entenda o ponto, no processo em que a gente está, praticamente assim, no máximo 40 dias, a gente já vai ter o nosso filho, provavelmente, aqui. Então, tipo, depende muito, né, disso do perfil. Eu queria que você pudesse, assim, falar um pouquinho do número, né, dessa conta que algumas pessoas dizem que não bate, que não fecha, né, as pessoas que buscam um perfil ideal, vamos dizer assim, do que eles idealizaram e tudo. E, claro, cada um tem sua realidade, não estou dizendo que seja certo ou errado, cada um sabe o que é que pode, o que é que dá, enfim. Mas pudesse nos ajudar com essas informações, eu creio que as pessoas têm perguntado. Eu acho que das perguntas essa foi a principal, tanto do tempo como a questão de como seria esse processo para a adoção necessária, né? Muito bom você perguntar sobre isso, Davidson, porque essa pergunta a gente precisa conversar sobre ela, isso é muito importante. Eu fico muito triste, sabe, quando eu ouço às vezes tanta gente falando assim, né? Eu vejo assim as pessoas investindo muito financeiramente, mas principalmente emocionalmente, né? Em tratamentos demorados, dolorosos, por anos, às vezes por mais de 10 anos da sua vida, e já tentaram tanta coisa e não dá certo, não conseguem ter filhos. E aí no final elas falam assim, não, mas eu não vou entrar na adoção porque a adoção é demorada demais. Eu já passei por tanta coisa, eu não estou disposto a esperar por mais 5, 6, 7 anos para ter um filho. Né? E nem sempre demora 5, 6, 7 anos. Né? E há algumas coisas que a gente precisa entender. Quando a gente fala de adoção, todo o sistema protetivo, né, da infância e da juventude, ele coloca no centro a criança, e tem que ser assim, né? Uhum. Então, toda criança ela tem o direito à convivência familiar, à convivência comunitária, à lazer, à educação, à saúde, a tudo aquilo que a nossa Constituição fala lá no artigo 227. Mas veja bem, essa criança ela já tem uma família. Né? Ela nasceu numa família. E a menos que realmente o Poder Judiciário verifique, junto com toda essa rede de proteção, que não há mais condições daquele pai, daquela mãe biológico cuidarem dessa criança, ou dos seus avós ou tios, ou irmãos mais velhos, enfim, da sua família extensa, eles não podem destituir o poder familiar a menos que eles façam um estudo adequado a respeito disso. E aí mora uma questão fundamental. Esse estudo ele precisa ser feito, sim, de forma profissional, ética, verdadeira, séria, mas ele não pode demorar demais, porque o tempo da criança é diferente do tempo do adulto. E enquanto essa criança está protegida, né, porque ela viveu graves situações de violência, de abuso, de negligência, ou ela foi abandonada, ou ela foi entregue legalmente para adoção, essa criança ou está numa instituição de acolhimento, num abrigo, ou ela está numa família acolhedora, que é uma família provisória, que vai cuidar daquela criança só durante esse período, até decidir se a criança vai voltar para a família dela, biológica ou extensa, ou se ela vai para adoção. Então, antes do Poder Judiciário decidir se realmente vai
retornar essa criança para a família biológica. A situação lá mudou, a rede já ajudou, esse pai e essa mãe agora não vão ser mais violentos e tal, ela vai estar segura. Ou não tem condições, a família não tem condições de criar essa criança, a família extensa não tem condições ou não quer, então vamos destituir o poder familiar. Aí é que ela é encaminhada para adoção. Pela lei, o juiz tem 1 ano e meio, no máximo, para fazer isso, certo? Existe um caso ou outro em que isso se estende um pouco mais, mas o certo é, se uma criança foi acolhida, dentro de, no máximo, 1 ano e meio, precisa haver uma decisão judicial. O que acontece, Davidson, é que a maioria das crianças... Foi feito um estudo recente, foi em maio agora desse ano, mês passado, né? O Conselho Nacional de Justiça fez um estudo sobre o perfil das crianças que vão para o acolhimento. E eles falaram que, como fruto desse estudo, que a média de idade das crianças ao chegarem no acolhimento, sabe qual que é? Em torno de 8 anos e meio. Então, essa é a média. Quer dizer, tem meninos que chegam mais velhos e tem alguns que chegam com menos idade. Mas a grande maioria vai chegar com essa média, 6, 7, 8 anos ou mais, né? Enquanto isso, a maioria dos adotantes, eles querem crianças de 7 anos para baixo. A grande maioria quer de 5 para baixo, né? Então, hoje, já, assim, devido a essas conversas que os grupos de apoio à adoção têm, a atitudes como essa, né, iniciativas como essa, de falarmos mais sobre adoção, os próprios trabalhos dos tribunais de justiça, das redes e tal, as pessoas já têm ficado mais conscientes e já têm se questionado mais. Puxa, que pai, que mãe eu dou conta de ser? Será que eu consigo ser um pai e uma mãe de uma criança maior? E aí, com isso, ou de um grupo de irmãos, ou de uma criança com doença, né, com alguma doença, se eu fosse engravidar, eu podia ter um filho com síndrome de Down. Será que eu não posso adotar uma criança, né, ou com outra doença qualquer? Será que eu não posso adotar uma criança com uma deficiência, ou com um problema de saúde, enfim? Então, as famílias, elas estão se conscientizando mais a respeito disso. E com isso, eu me lembro que quando nós estávamos no nosso processo de adoção, se dizia que uma criança aos 3 anos já era velha para ser adotada. Olha só. Hoje em dia, não. Hoje em dia, até 9 anos de idade, se a criança é sozinha, se ela não faz parte de um grupo de irmãos. E se ela é saudável, o próprio Sistema Nacional de Adoção já encontra essa família para essa criança, entende? Ela não fica esperando, né? E aí, como você está dizendo, parece que está sendo o seu caso, né? Nós temos muitas famílias aqui na Ponte de Amor e pelo Brasil afora, que do dia em que elas resolveram levar a documentação para começar o processo de habilitação para adoção, ao dia em que os filhos chegaram, não tinha se passado nem 9 meses, né? Mas o que acontece? O perfil dessa família era mais amplo, entende? Eles aceitavam adotar crianças maiores, ou grupos de irmãos, ou crianças com doenças. Então, isso faz uma grande diferença. Agora, é muito importante o que você falou. A gente tem que ser muito consciente do perfil da criança ou do adolescente que a gente vai adotar, daquilo que a gente consegue, daquilo que vai caber na nossa realidade. Porque talvez existem pessoas que realmente têm um desejo muito grande e que precisam passar pela primeira infância com seu filho. Então, não abra mão disso. Só tenha consciência de que realmente, aí nesse caso, você vai ter que esperar alguns anos. Mas tudo aquilo que é precioso demora um pouco, né? Então, a gente esperar um pouco mais para ter um filho, às vezes faz parte desse processo, né? O legal é você ir se preparando e tal. E, às vezes, ao longo dessa caminhada, a gente muda o nosso perfil. Foi o que aconteceu comigo e com o Rodrigo. No começo, nós queríamos adotar uma criança de até 4 anos e uma única criança. Acabamos adotando 3 crianças, né? Um grupo de 2 irmãs e uma outra sozinha. A Jéssica tinha quase 4 quando chegou. Kelly Kathleen já tinha 5 anos e meio, né? Então, houve uma... E tinham questões de saúde que eram, assim, graves na época, né? Então, a gente vai mudando o perfil também à medida que a vida vai passando, que a gente vai mudando, a gente vai amadurecendo. Ou mesmo quando a gente começa a conhecer as crianças reais. As crianças que realmente estão aí aptas a serem adotadas. A gente muda o perfil muitas vezes. Que bom. Mas muito, muito interessante, porque enquanto você estava falando, eu estava lembrando do processo. De certa forma, como eu tinha falado antes, eu penso que como a gente está nesse processo inicial, e eu creio que muita pergunta foi em cima dessa realidade até de falta de entendimento de nomenclatura, nós, de certa forma, como casal,
cristão, dentro da igreja, temos acesso a outras pessoas famílias que já adotaram e que nos ajudaram muito nesse processo para entendimento. Mas eu penso que as coisas, assim, sendo bem sincero, eu falando de mim, quando eu iniciei, sabe, aquela pesquisa e tal, e começou, algumas coisas que você falou, perfil, depois muda o perfil, SNA, meu Deus, o que é isso? Então, assim, termina sendo algumas coisas do que as pessoas mandaram para mim antes. Quais seriam, tipo, o primeiro passo? O que é que eu posso fazer para poder começar esse processo, para poder ter um entendimento e não ficar assim no meio do caminho por causa da escassez em algumas situações de informação ou a falta de entendimento das nomenclaturas e de termos assim? O que é que você sugere para a gente? Realmente, o meu marido ele fala que a adoção ela não é um outro mundo, ela é um outro universo. Tem muita coisa para a gente aprender e quando a gente pensa que a gente aprendeu alguma coisa, a gente vê que a gente só está no início, que tem mais um universo para a gente aprender, né? Mas a dica que eu dou é a seguinte: bom, a primeira coisa, verifique se tem um grupo de apoio à adoção na sua cidade. A ANGAD, que é a Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção, então nós temos um site, né? A ANGAD é ANGAAD, né? angad.org.br. Lá no site da ANGAD, você consegue ter acesso a todos os grupos de apoio à adoção do Brasil. Então entra lá, ela tem endereço, tem telefone, tem e-mail e tal. Entra em contato, vê se tem... Oi? Já ajuda muito, com certeza. Ajuda muito. Ver se tem um grupo de apoio à adoção na sua cidade. Porque o grupo de apoio à adoção da sua cidade vai poder te orientar, vai poder te acolher e vai dizer... Porque cada cidade, sabe como é que é? O Brasil é um mundo, né? O Brasil é um país continental. Então, as realidades são muito diferentes. Aqui em Uberlândia, algumas coisas são diferentes de Caruaru, mesmo no processo judicial que envolve a adoção. Mas as linhas gerais são as mesmas, né? Então, para você iniciar, existe uma lista de documentos. Você entrando no próprio site do Conselho Nacional de Justiça, existe lá o Sistema Nacional de Adoção. E lá você pode fazer o seu pré-cadastro. Lá você vai colocar seu nome, seu endereço, seus dados e tal. E ao fazer o pré-cadastro, no próprio site você já tira a lista de documentos que você precisa providenciar. E você já pode começar a ir atrás disso também, né? Uma outra dica que eu dou, lá no site da ANGAD, tem 2 e-books para quem está desejando adotar. Então, lá você encontra assim, o passo a passo, as informações, coisas que você precisa refletir. Então, um é os 7 passos para a adoção, é o nome desse e-book, e o outro é 3 vivas para a adoção. Os 2 são e-books que foram construídos em parceria com a ANGAD, no sentido de orientar as pessoas que querem iniciar esse caminho aí da construção da família por meio da adoção. E no site da Ponte de Amor você também encontra informações básicas. E nesses 2 sites, tanto da ANGAD quanto da Ponte de Amor, você encontra vários vídeos de palestras, vídeos mais curtos, explicativos e tal. Então tem uma infinidade de material para você se aprofundar e ir conhecendo cada vez mais. E lá também você consegue o nosso contato. Então você pode tirar as suas dúvidas, né, com o Fale Conosco, enfim. Muito bom. Sara, tem algumas pessoas que estão fazendo algumas perguntas, mas muito importante isso, inclusive aqui no nosso Instagram, a gente só está seguindo a Sara, o WWO, que depois eu queria que você pudesse falar um pouquinho, e também o ANGAD. Então, logo quando acabar aqui, você já pode ir lá e já seguir e seguir essas orientações que ela está passando. Mas teve uma pessoa que fez uma pergunta agora, extremamente interessante, sobre esse assunto. Né? Outras perguntas já foram feitas, inclusive você pode ficar à vontade. Se você vê aí, eu acho que você visualiza também, né? Eu vou precisar da sua ajuda. O Tico e o Teco não dão conta de falar e ler ao mesmo tempo. Eu falo assim, mas teve uma pessoa que perguntou se você aconselha, antes de começar, né, o processo de documentos e tudo, procurar um grupo de apoio, ou qual seria a ordem, vamos dizer assim? Eu aconselho assim, eu tenho que dar um beijo para uma gatinha que entrou aqui agora, que é minha filha, a Jéssica, acabou de entrar aqui na live, que essa eu vi. Um beijo, filhota, amo você. Sim, eu aconselho você, antes de mais nada, procurar o grupo de apoio à adoção. Por quê? O grupo de apoio à adoção não é só o lugar onde a gente vai receber conselho, orientação, também.
mas também é um lugar onde a gente vai ter a oportunidade de conhecer outras famílias adotivas, outras histórias. E isso, gente, vai trazendo tanto chão para a gente, vai trazendo tanta segurança, a gente vai amadurecendo, é muito legal. A gente vai conhecer os filhos que foram adotados. E é um ambiente onde a gente conversa abertamente sobre isso, onde não existe preconceito, onde não existe pergunta inteligente, pergunta boba, entende? Todo mundo está à vontade ali. E geralmente são ambientes extremamente acolhedores, né? Porque as famílias adotivas, elas costumam ser muito acolhedoras, né? Como são famílias que estão se abrindo para receber uma criança, um adolescente que vem de fora para dentro, né? Elas costumam ser bem acolhedoras. Então, é muito legal. Uma coisa importante que você falou, né, Davidson? Uma coisa bem difícil que a gente enfrenta logo no início do processo é ter que preencher aquela bendita daquela ficha, né? Com o perfil da criança. Isso é tão difícil, gente. Tem uma amiga minha que o marido dela falou assim, gente, que horror, eu me senti como que fazendo uma lista de supermercado. Quero isso, não quero aquilo. E não é, a gente está falando de filho, de criança. Como que é isso, né? Então, esse contato com o grupo de apoio também nos ajuda a entender algumas questões que dizem respeito a essa ficha. Por exemplo, se eu marcar todos os estados do país, estou aberto para adotar crianças de qualquer lugar. Mas será que eu vou ter condições? Porque aí quando me chamarem, eu preciso ter condições financeiras até de sair, né? Às vezes eu moro no Rio Grande do Sul, fui chamado para adotar uma criança lá no Amapá. Eu vou ter condições financeiras de uma hora para outra aí, de ficar às vezes 2, 3, 4 semanas no Amapá? Né? Eu tenho o meu emprego me propicia isso, né? Eu tenho alguma licença ou férias para tirar, meu chefe vai entender, ou eu sou autônomo. Como que é isso? Então a gente tem que avaliar tudo direitinho, né? E esse contato com os grupos de apoio à adoção, nossa, ajuda demais, Davidson. Então, assim, sim, meu primeiro conselho é procure o grupo de apoio à adoção da sua cidade. E às vezes você está nos ouvindo aqui, você vai falar, mas na minha cidade ainda não tem um grupo de apoio à adoção. Quem sabe não é você que vai começar aí. E aí você pode nos procurar, que a gente vai te dar todo o apoio. Aliás, lá na GAT também tem um e-book para quem está pensando em começar um grupo de apoio à adoção, que ensina a respeito disso. Então, é isso. A gente tem que ir entendendo também o que Deus tem para nós, né? Quem sabe? Tem gente nos ouvindo aqui que vai começar um grupo na sua cidade, né, Davidson? Às vezes vai parar, quem sabe? É verdade. Aqui em Caruaru tem, inclusive minha prima está aqui na live também, ela abriu um lá né? ela abriu em Moreno e ela está bem engajada também, é mãe por adoção. Que legal. E com certeza, a gente está bem aberto assim para tudo. Mas muito interessante de verdade tudo isso, porque ainda que eu já tenha, né, iniciado no processo e conversando e tudo, e podendo, como eu tinha dito antes, ter acesso de pessoas que já passaram, né, por esse processo me ajudando, é muito importante essa questão dos grupos, mas também uma das coisas que você falou, essa questão do site. Né? Muita gente, porque eu estou falando isso, porque muita gente ainda, de certa forma, procuram nem falar inicialmente que está pensando nisso, né? Porque, principalmente, eu queria falar especificamente com relação ao nosso público aqui, que termina sendo gente de igreja e tudo, porque tem pessoas que, eu sei que talvez essa não seja, você pode até me corrigir, sem nenhum problema, algumas pessoas estejam, como você falou, tentando engravidar, estejam dispostos a passar por alguns outros processos que não precisariam, como você falou e tudo, e não pensam no processo de adoção porque acham que isso não tem a mão de Deus, no sentido de que isso não é um milagre, é como se eu tivesse atravessando aquilo que Deus pode fazer e eu não vou esperar e tal. Tu podia, assim, de certa forma, falar um pouquinho sobre isso, da tua experiência, entendeu? Queridos, se a adoção não fizesse parte do coração de Deus, ele não tinha escolhido esse caminho sobremodo excelente para si mesmo. Porque Deus podia construir uma família de qualquer forma. Não é verdade? Ele é Deus. Ele não colocou Jesus lá na barriga, no ventre de Maria? Ele podia gerar filhos para ele assim, de qualquer jeito, de jeitos que a gente nem imagina. Mas ele escolheu nos fazer filhos por meio da adoção, né? E ele fala inúmeras vezes
na Bíblia a respeito de adoção, do cuidado com o órfão. Jesus, quantas vezes Jesus falou, olha, deixai vir a mim os pequeninos e não as impeçais, porque das crianças deles é o reino de Deus, é o reino dos céus, né? Então, a adoção é um dos maiores milagres que a gente pode viver em vida. E eu posso falar isso assim, de carteirinha. Eu tenho experimentado os dois tipos de maternidade, né? Eu sou mãe biológica e sou mãe adotiva. E eu falo para vocês que ser mãe é maravilhoso, né? Ser mãe, ser pai é um milagre. E é maravilhoso. Mas ser mãe por adoção é algo muito especial. Porque Deus vai fazendo de nós um só povo, uma só família. E isso, logo, logo, depois que a gente já está junto, né, nessa mesma família, a gente até se esquece que a gente não esteve sempre junto. Né? Claro, como a gente trabalha com a questão da adoção, aqui em casa a gente sempre é lembrado que a nossa família é uma família adotiva porque nós estamos muito engajados nessa causa. Mas assim, a gente esquece que a Jéssica, a Kelly e a Kathleen não estiveram sempre conosco, entende? É como se nós sempre fôssemos parte uns dos outros. E por mais que a gente vive lutas, dificuldades, a nossa família é uma família normal, viu, gente? Né? Então, assim, hoje eu tenho um jovem e 3 adolescentes ainda, mas o jovem ainda saindo da adolescência, né? E a gente vive todas as questões que se vive com filhos normais, né? Crises de adolescência, doenças, enfim, né? É uma família normal. Mas eu vou te falar uma coisa, não tem crise nem dificuldade que deixa passar pela nossa cabeça, puxa, eu deveria ter feito diferente. Eu lembro de uma fase que foi muito difícil para a gente aqui em casa, e que no final dessa fase, e nosso filho, né, o mais velho, que é o biológico, ele estava sofrendo muito com aquela situação. E aquela situação dizia respeito a uma das irmãs dele, né? E aí estavam fazendo uma reportagem com a nossa família e por fim chegaram para ele e perguntaram assim: "E aí, Lucas, como que é ser parte dessa família?" E ele falou assim, é muito legal. Ele disse, nem sempre é fácil, mas eu não consigo me enxergar sem nenhuma das minhas 3 irmãs. Então, isso é adoção. A gente realmente começa a ser parte um do outro. E não há maior milagre do que esse, queridos. Jesus não falou que não há maior amor do que esse, do que dar a nossa vida por amor de alguém? Adoção é o que mais nos implica num relacionamento. Não há nada de relação com o outro que nos implique mais do que a adoção. Porque ali a gente passa a ser parte do outro para sempre. Não existe as mães, as pais, as filhos, né? Hoje em dia, infelizmente, as maridos e as mulheres está se tornando muito comum, né? Mas não existe as mães, os pais, os filhos. Mesmo que esse casal venha se separar, esses pais continuam sendo pais dessa criança, né? Então, a adoção é para sempre. E nada nos implica tanto numa relação quanto a adoção. Então, eu quero te dizer, se você quer conhecer o amor de Deus de uma forma muito profunda, profunda mesmo, considere a adoção. Eu me lembro uma vez, sabe, Deison, eu sempre fui envolvida com louvor e adoração, né? E uma vez a gente estava num acampamento e a gente estava estudando livros de cantares. Mas estudando livros de cantares, assim, para estudar mesmo a intimidade que Deus queria proporcionar, né? Com a igreja, né? Porque cantares fala da intimidade, né? Da noiva e do noivo e tal. E aí, naquele acampamento, Deus falou tão profundo comigo. E quando a gente quer ir mais fundo com o Senhor, quando a gente quer experimentar de uma forma mais profunda o amor de Deus, o poder de Deus na nossa vida, nós temos que nos dispor a irmos por caminhos que são mais profundos, né? E isso nem sempre é fácil. Aliás, geralmente não é fácil. E eu lembro que eu aceitei aquele apelo assim, com muito choro, de forma muito profunda e tal. E hoje eu olho para trás e eu falo assim, Deus, o caminho mais profundo que o Senhor tem levado à nossa casa se chama adoção. Sem sombra de dúvidas. É o caminho onde a gente vive as nossas maiores alegrias, os nossos maiores desafios também, mas é onde a gente se encontra dentro, bem no centro do propósito de Deus para a nossa vida. Entende? É onde essa intimidade com Deus ela vai sendo revelada, esse amor de Deus por nós de uma forma tão especial e tão profunda que, sinceramente, eu podia falar disso aqui por semanas, né? Mas eu realmente creio que por mais que a gente fale, a gente só experimenta isso à medida em que a gente vive. Show. Muito bom, com certeza.
Eu tô pensando, é claro que em muita coisa. Você tem sido realmente muito usado por Deus. Eu agradeço mais uma vez, assim, a sua participação em tudo. Mas eu fico pensando justamente nas pessoas que vão estar assistindo, que estão assistindo agora e que vão estar assistindo depois, porque a gente está realmente gerando esse conteúdo para que muitas pessoas, principalmente do meio cristão, possam abrir. Principalmente e não só, tá? Principalmente e não só. Mas é muito interessante isso, que assim, uma das coisas que eu mais enfrento, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou pastor. Então, para mim, esse desafio da adoção, principalmente da adoção necessária, é chegar, falar da minha experiência, né? Chegar a colocar, no caso, você vai um adolescente, né, na casa e tudo. E eu quero falar da minha experiência, e é claro que eu vou estar falando aqui coisa que só a graça de Deus posso ser corrigido. Mais uma vez, digo, pode falar, eu estou querendo aprender muito. Mas uma das coisas assim que mais me causa temor, e eu penso que seja a realidade de muita gente também, é essa questão do desconhecido, né? Mas como você bem falou, tipo, muita coisa, até na nossa família, né? E é uma das perguntas também, eu vou fazer duas perguntas em uma aqui, né? Uma das perguntas também que fazem, quando se fala, por exemplo, filho biológico, quando se faz essa diferenciação, filho biológico, filho adotado, já não é, de certa forma, um discurso de afastamento, uma narrativa de afastamento ou de diferenciação? Essa seria a primeira pergunta. A segunda pergunta é se esse adotado, essa pessoa que vai ser adotada, ela geralmente está sendo vista, que para mim é o mais desafiador, está sendo vista como uma pessoa que vai vir para trazer toda a sua história, né? Só que, infelizmente, a gente como igreja, como pessoas que têm teoricamente o entendimento bíblico, não percebe e não se coloca no lugar de que a gente também vai trazer uma carga de história. Então, é como se essa pessoa vai atrapalhar um pouquinho a minha vida, sabe? Vai atrapalhar e agora eu vou ter que disponibilizar tempo e um monte de coisa. Queria que tu ajudasse quanto a isso, porque, de certa forma, é um receio, é uma desconstrução que está acontecendo na minha cabeça e ressignificação de muita coisa, mas eu tenho entendido por causa do entendimento bíblico, só por isso, porque se fosse por questão de conceito social, meu Deus do céu, eu já nem estaria no processo, mas só por causa do entendimento que Deus dá, de que você bem falou e tudo, de como a gente poderia, assim, desconstruir para construir algo extremamente embasado, assim, dentro das comunidades cristãs e tudo, com relação a essa questão do medo, e não simplesmente de ficar esperando o que a pessoa vai trazer e você vai sair da sua zona de conforto, mas de doação mesmo. O que é que a gente poderia ser ajudado aí com suas experiências quanto a isso? Então, a sua pergunta ela é muito ampla e profunda, né? De novo, a gente podia ficar assim um dia inteiro falando sobre essa temática. Eu vou tentar condensar aqui e resumir. Primeira coisa que eu acho que é muito importante da gente avaliar. Ter filhos por adoção é ter filhos. Uhum. Então, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é a nossa motivação. Por que eu quero esse filho? Por que eu quero ter um filho por adoção? É porque eu quero ser pai e mãe? Porque eu quero amar uma criança? Porque eu quero cuidar de uma criança? Eu quero, na minha casa, na minha família, no meu coração, tem espaço para receber esse filho e eu creio que essa criança vai trazer mais vida, vai trazer mais alegria, mas vai trazer muito trabalho também e vai trazer desafios também e tal. Eu tenho que estar consciente disso tudo. Existem pessoas que às vezes chegam com a única motivação de tipo assim, não, eu vou adotar porque eu quero fazer o bem para alguém, eu quero fazer uma caridade para alguém. Não, então você vai ser voluntário no abrigo, você vai fazer uma doação, seja padrinho, madrinho de alguém que está acolhido, né? Mas adoção não é o caso, porque só isso não é motivação para adoção, entende? Ninguém fala assim, eu quero fazer um bem para alguém, eu vou engravidar. Não é verdade? Uhum. Então, é claro que quando eu estou entrando no processo de adoção, eu estou consciente de que é uma criança ou um adolescente que está precisando de pai e mãe. E que uma família vai fazer muito bem para essa criança. Claro, isso faz parte. Mas não é a minha motivação principal. Entende? Uhum. Outra coisa muito importante que você coloca, sabe, Deison? Bom, antes de eu falar do que eu estava pensando aqui. Segundo, se você não quer sair da sua zona de conforto, meu amigo, para começar, não case. Porque casar é sair da zona de conforto. Namorar é sair da zona de conforto. Então já tem que sair.
ter filho, com toda certeza, seja ele biológico ou adotivo, você vai ter que sair dos seus zonas de conforto, você vai abdicar de horas de sono, você vai ter que fazer coisa que você não gostava, vai ter que trocar fralda, vai ter que ser pai de adolescente, vai ter que receber namorado de filha em casa, Uhum. né? Vai ter que ensinar. E aí, quando você pensa que aprendeu, você vê que tem que começar tudo de novo. Enfim, vai ter que cuidar de filho doente. Vai ter que, no dia que você tá mal, às vezes você tá doente, e aí você tem que ir lá e cuidar do filho também. Enfim, ter filho é sair da zona de conforto. Ter um filho por adoção, aí vem um aspecto importante. Ter um filho por adoção é igual a ter um filho biológico? Tem gente que fala, não, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E já está comprovado que existem pais adotivos, que têm esse discurso. Não, é tudo a mesma coisa. Geralmente são pais que adotam bebês e que negam a adoção. E que negam, junto com a adoção, o histórico dessa criança. Porque por mais que seu filho tenha chegado com 2 dias de vida na sua casa, ele já carrega consigo uma história. E essa história deixou marcas na vida dele. É claro que deixou menos marcas e memórias do que na vida de um adolescente de 12, 13, 14, 15 anos, lógico, né? Mas a história do nosso filho vem junto com ele e precisa ser acolhida por nós. Esse filho tem uma origem, ele tem uma família biológica, ele viveu alguma coisa, nem que tenha sido na vida intrauterina, mas se já é uma criança ou um adolescente maior, ele viveu experiências antes de chegar na nossa casa e nem tudo que ele viveu foi ruim. Ele também viveu coisas boas com essa família. Então, é normal que ele tenha saudade, que ele tenha crises de lealdade com essa família. Será que eu posso amar meu pai adotivo, minha mãe adotiva, e ainda amar os meus pais biológicos, a minha família biológica? E eu te pergunto, será que ele pode? Claro que pode. Quando a gente tem um segundo filho, a gente não tem que deixar de amar o primeiro para amar o segundo. Tem espaço no nosso coração para amar esses 2 filhos. Por que o nosso filho não pode amar os 2 pais? Por que eu não posso reconhecer esse carinho, essa lembrança boa que ele tem dessa família? E acolher isso, né? E tratar isso de uma forma diferente. Muitas vezes é a nossa insegurança, Deison, né? Que nos gera esses bloqueios. Entende? Então, existem questões que são relativas à adoção que são diferentes. Outra coisa, os traumas que essa criança viveu, né, antes de chegar num ambiente seguro, vai deixar, assim, marcas, às vezes no desenvolvimento cerebral, no desenvolvimento biológico, na aprendizagem, né, na forma como essa criança enxerga a vida, tem uma percepção a respeito de si mesma e dos outros. Então, esses relacionamentos, se eles foram relacionamentos nocivos antes dela chegar na família adotiva, né? E deixaram marcas, ela viveu situações traumáticas, vai levar um tempo para ela ressignificar isso tudo. Agora, o legal aqui é a gente saber que feridas que foram geradas por meio de relacionamentos, elas são ressignificadas por meio de novos relacionamentos. Olha que oportunidade fantástica que a adoção nos traz. E porventura não é isso que Jesus Cristo faz com a gente? A gente chega todo detonado, todo machucado, cheio de dor, cheio de ideia errada, equivocada na nossa cabeça. E aí Deus vai e nos recebe como filhos do jeitinho que a gente está. Fala, não, vem cá, filho, você é meu. Né? Vou te dar meu nome, vou repartir minha glória com você. Tudo aquilo que eu tenho agora é seu, né? E paguei o maior preço que eu podia pagar para que você fosse meu filho. E agora a gente vai caminhando junto. E ao caminhar junto, eu vou te transformando, eu vou... O que Paulo fala em Romanos? Que nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento. Então, essa caminhada com os nossos filhos adotivos, ela gera isso. Agora, é claro, Deison, assim como vocês, né, se dispõem a adotar um adolescente, tem que entender que tem que ter muito mais disposição afetiva, disposição para caminhar junto, para tolerar, às vezes, situações, comportamentos que vão vir como fruto dessas dores, né? E que a gente vai ter que às vezes, investir mais. Uma coisa que eu falo a gente tendo um filho biológico, a gente não sabe se o nosso filho vai ter questões psicológicas ou até questões psiquiátricas. A gente não sabe se o nosso filho vai nascer com saúde física ou não. Ou se ele vai sofrer um acidente lá na frente, ou vai ter uma doença que vai deixar sequelas. Mas a gente está disposto a encarar, venha o que vier. E na adoção é do mesmo jeito.
É claro que se eu estou adotando uma criança, que eu sei que provavelmente vai vir com marcas da história pregressa, eu já tenho que pensar, poxa, provavelmente nós vamos ter que pensar na terapia, né? Isso provavelmente vai ser necessário. E essa terapia não é só para a criança ou para o adolescente que está chegando na família, que foi adotado. É para a família. Porque a gente precisa aprender a se relacionar de forma adequada com eles, com os nossos filhos. Então, essa visão ela tem que ser sistêmica. Ela tem que ser dessa casa. Essa terapia ela tem que ser sistêmica. Claro que, eventualmente, vamos precisar de terapia individual também, mas os pais precisam entender que o terapeuta não é alguém que vai chegar ali para consertar a criança. Não tem nada de errado com a criança. Ele vai nos ajudar nas nossas relações, para que a nossa relação seja funcional e seja um objeto de bênção na vida dos nossos filhos. Uhum. Show, muito bom, de Não sei se eu verdade. respondi, eu sei que o tempo tá ficando avançado também. Não. É só ver a sua disponibilidade de tempo, porque como você falou também, para mim a gente ficaria conversando aqui um tempão, de verdade. Eu vou só honrar, no caso, algumas pessoas que fizeram, né, algumas perguntas, e eu queria que, se você pudesse, nos ajudar, porque, de certa forma, são pessoas que estão interessadas, né, de estar entrando no processo e tudo. Tem um aqui que era da motivação, eu acho que você já você falou, foi bem tranquilo, das motivações e tudo. Aí diz assim, quais os maiores desafios de uma família, no caso, que uma família poderá enfrentar com relação à adoção necessária, se elas optam por esse tipo de adoção? Assim, é lógico que não tem ali, aquele padrão, né? Porque eu penso, né, eu vou falar da minha experiência rapidinho. Eu penso que, de certa forma, a questão da adoção, eu não sei porquê, não sei se gera algum gatilho mental, alguma coisa, e você se torna uma pessoa quase que extremamente exigente com escolhas e tudo, com um monte de coisa. O tipo ideal que você idealizou de um filho e tudo. E isso já começa no perfil, né? Alguma coisa que você coloca ali e tudo. Mas uma das coisas que, assim, que eu vivenciei, que eu creio que seja importante colocar, porque eu penso que pode ser a realidade de muita gente, como você falou, com relação à adoção necessária, é que uma das coisas que eu estava, assim, minha esposa, só para você ter ideia, ela assim, não era tão aberta, porque a gente não via muito com relação ao milagre, e eu já era mais aberto. Só que, de repente, quando Deus falou com ela e ministrou o coração dela, ela, assim, virou totalmente, e eu já tive que recuar, que eu fiz, pelo amor de Deus, o que é que está acontecendo? Né? Eu que era totalmente aberto, já tive que dar uma recuada, porque realmente, assim, foi algo que Deus plantou no coração dela e foi muito lindo, mas enfim, isso para um outro momento. Mas eu estava aqui, exatamente aqui na minha sala, e uma das coisas que eu estava questionando, dizendo, não, Deus, mas essa questão da adoção necessária, porque foi forte com relação específica a essa questão da adoção necessária. Né? Eu sei que é uma coisa específica, né, para algumas pessoas, mas quando eu olhei, né, uma das coisas que Deus falou muito forte no meu coração foi da ideia, primeiro, de que eu tinha sido adotado primeiro antes, né, porque eu tenho uma história de família e tudo mais. Minha madrasta, né, meu pai teve um segundo casamento, e minha madrasta chegou na minha família, eu já tinha 14 anos, 14, 15 anos, né? Então, de certa forma, ela não foi lá, não preencheu nenhum cadastro e tudo, mas ela entrou no processo de adoção e me ajudou muito. Né? E me ajudou muito mesmo, até hoje. Então, isso, a primeira coisa que Deus me fez lembrar, eu já teve aquele impacto. Né? A segunda coisa foi de que eu fiquei pensando, mas Deus, principalmente dos medos, mas Deus, essa questão toda vai vir com um monte de coisa que você falou, porque ninguém está no abrigo por causa de que as coisas andaram bem na sua vida. Né? Então vai vir com alguns traumas, algumas coisas. Eu não sei se vou dar conta e tudo. E principalmente, isso era, sabe, só uma desculpa, porque o que eu estava pensando era dos problemas que eu iria provavelmente enfrentar ou não. Mas a probabilidade do que eu estava pensando era que sim, eu iria enfrentar. Né? Infelizmente, nesse processo também me tornei um pouquinho negativo no sentido de que iria enfrentar algum tipo de problema, né? E aí o que foi que aconteceu? Eu disse, vai fazer muita coisa errada e tal. E quando... Então tá com o tempo da live agora, ó. Mas quando terminar, a gente pode reiniciar, tá bom? Pode Tá? sim. Mas Beleza.
Falta 17 segundos só aqui para terminar. Eu nem sabia disso do Instagram, mas a gente É reinicia. 1 hora. Meu Deus, já passou 1 hora. Meu Deus, então já vai terminar e eu te chamo de novo, tá bom? Tá ok, beleza. Tá, obrigado.